Olá, seja muito bem-vindo ao Válvula Podcast. Eu me chamo Rubens Dourado. E aí pessoal, aqui quem fala é Renan Camargo. E você está ouvindo o Visual Division dos Strokes. Galera, hoje a gente tem um tema bem interessante, né, para abordar. É um tema que eu estava realmente ansioso para abordar, né? Ufologia. Eu sou um pouco cético, sabe? Mas ultimamente, estudando esse tema, eu tenho analisado algumas coisas e tenho me perguntado, sabe? Tenho criado questionamentos sobre, sabe? E eu tenho encontrado constatações que nos fazem realmente repensar, né? Se estamos sozinhos no universo, né? Bom, além do meu parceiro Rubens Dourado, hoje a gente conta com a presença ilustre do nosso grande amigo Danilo Noronha, que é um grande pesquisador do assunto que envolve UFOs, né, ufologia como um todo, e vai nos trazer aí algumas experiências pessoais e a sua própria opinião sobre o assunto, né? Boa noite, Danilo. Boa noite. Só complementando aqui o que o meu amigo Renan falou, sim, eu tenho interesse pela ufologia, até porque eu já tive uma experiência de visualização de um objeto voador não identificado e também devido ao meu interesse pela aviação. Então, como ufologia envolve a aparição dos OVNIs nos céus, uma coisa levou a outra. Então, o interesse que começou pela aviação depois do episódio lá também acarretou no desenvolvimento do interesse pela ufologia. Uhum. Danilo, tu também tem pós-graduação em Biologia Reptiliana, né, Danilo? Pela Universidade Federal da Chapada Diamantina, né? Da Chapada Diamantina. Universidade Federal de Varginha. Sensacional. Mas e como é que a gente pode começar esse assunto, Renan? Galera, bora abordar assim, nossas experiências pessoais, né, primeiramente. Vamos deixar aí, Rubens, tu tem alguma história pra compartilhar aí com a gente? Cara, eu confesso que eu não tenho porra nenhuma de experiência com OVNI, cara. O máximo que eu já vi foi Matita Pereira do interior. Caramba, cara. Não sei se isso conta como OVNI. Bom, hoje a gente vai, além de trazer algumas informações, né, de alguns casos famosos e tal, aqui do Brasil, como também do mundo, nós iremos também abordar a questão artística, né? Porque nós temos muitas músicas, muitos filmes que abordam acontecimentos, né? Tem uma participação especial no final também. Opa, show de bola. O convidado vai entrar aí na conversa e... Show de bola. Ele tem uma mensagem pra deixar pra gente aí. Caras, assim, eu sempre fui muito cético, sabe? Com essa coisa de extraterrestres e discos voadores. O meu pai era muito entusiasta e ele, digamos, compartilhava algumas histórias comigo. Eu tive algumas experiências na minha infância, porque era uma época que, nos anos 90, parecia que era uma época propícia para aparecerem, né, esses extraterrestres. Anos 90 é muito estranho, cara. O final dos anos 90 Pará ali. Teve um caso, não sei se vocês sabem, que chama Chupa-Chupa. Sim, foi na Operação Prato, né? Sim, eu vou falar dela, exatamente. inclusive. Bora começar com ela, então? Peraí, deixa eu só compartilhar a minha experiência, que foi em Teresina. Eu morava numa área um pouco afastada, assim, sabe, da cidade. Eu morava em Teresina, mas era um pouco afastada do centro. Então era uma região que não tinha tanto movimento, sabe? E a janela do meu prédio dava, assim, direto para uma imensidão azul, assim, do céu, sabe? Eu olhava direto pro céu sem nenhuma obstrução, né? Cara, em um belo dia eu tava com a minha mãe olhando na janela e a gente avistou um desses objetos
não identificados. E a descrição que a gente pode propor agora é bem semelhante às descrições que nós vamos abordar aqui nas histórias, sabe? Era um objeto que estava parado, né? Imóvel, e ele era bem iluminado. Só que no nosso caso, a gente avistou esse objeto de dia. Eram umas 4 horas da tarde por aí. E esse objeto continha uma luminosidade vermelha, sabe? Muito forte. E logo depois de alguns minutos, assim, coisa de 2 minutos, o objeto some. Some em uma velocidade, sabe? Meio que inexplicável para nossa tecnologia. Exatamente. Então, essa foi uma das experiências assim que eu tenho marcado assim na minha infância, um questionamento que um OVNI não quer dizer que seja de outro mundo, né? Quando fala OVNI. Exato. Pode Com ser, certeza. sei lá, um balão de... Não sei, um balão de ensaio, sei lá, algo do tipo, não? Balão Um meteorológico. satélite. Isso, sei lá, um teste militar, né? Na verdade, a gente tem que fazer uma diferenciação aqui. Foi bem pertinente esse comentário, porque OVNI é todo objeto que ele não é possível identificar a olho nu. Exatamente. Então não quer dizer necessariamente que tu estejas tendo um contato extraterrestre. Significa que aquele objeto tu é incapaz de distinguir a olho nu e que a trajetória dele é atípica daquilo que você está acostumado a ver. Por exemplo, aviões têm uma trajetória padrão. Você sabe que é um avião que está passando porque sabe como é a trajetória dele no céu. O OVNI não, ele tem uma trajetória diferente. Tanto que eu acho que mudaram, né, o termo, né, nos Estados Unidos agora, né, são fenômenos, né, que eles chamam, né? Não é mais objeto, né? Fenômeno. Porque pode ser algo relacionado à própria natureza, né? Do espaço, né, do espaço aéreo, né? Com certeza. Já teve relatos de OVNIs, só rapidamente aqui, que foram avistados e na verdade nada mais é do que um avião militar que ele estava passando por um fenômeno meteorológico chamado fogo de San Telmo, que é quando tem aquelas grandes camadas de nuvens de tempestade e tem aquele raio que ao invés de a gente ver ele caindo, ele se desloca na horizontal, dentro da nuvem. E aí ele ioniza a atmosfera, e como o avião está numa velocidade alta, quando ele entra aquele ar ionizado entra em contato com a fuselagem do avião, provoca um efeito de cor. Pode ser avermelhado, pode ser alaranjado, e aí o nome desse fenômeno é chamado fogo de San Telmo. Interessante. Que explica, provavelmente explique todos esses fenômenos com luzes, né, que a gente vê, nesses vídeos, né? Eu acho que nem todos, né? Mas alguns. Cara, sim. eu acho muito improvável uma raça alienígena atravessar a galáxia pra vir, sei lá, mexer com vaca aqui, tá ligado? Mexer com pedra, tá ligado? Eu acho muito pouco provável isso. Olha, eu acho interessante a gente começar aqui abordando então a Operação Prato de 77, porque não só é digamos, o fenômeno que aconteceu no Brasil, onde mobilizou mais testemunhas e mais militares, além de ser a operação que mais mobilizou no mundo testemunhas e militares. Com então certeza. não é um evento comum a Operação Prato de 77, que ocorreu no pequeno vilarejo de Colares, aqui no interior do Pará. Na verdade, a Operação Prato, ela não aconteceu só em Colares. Lá foi onde teve o ápice dos avistamentos. Mas ela ocorreu durante vários dias na Baía do Marajó, e o primeiro relato de aparição da Operação Prato foi no Maranhão. Exato, me referia em si, Danilo, à operação em si, não aos acontecimentos extraterrestres, né, entre aspas, que as testemunhas revelam. Inclusive, uma curiosidade a respeito da Operação Prato, ela teve esse nome
porque a maioria dos objetos que foram avistados justamente tinham o formato de um prato de cabeça para baixo. Exatamente. Exatamente. Bom, deixando claro aqui, os relatos aconteceram desde a Baixada Maranhense até a divisa com o estado do Pará, na região do rio Gurupi, Gurupi, que fica nas proximidades da cidade de Viseu. Perfeito. Então, é um acontecimento bem nas nossas proximidades aqui, né, no nosso estado, e um acontecimento que mobilizou o Brasil todo, né, porque foi um acontecimento assim que passou em telejornais e tal, além de terem bastante testemunhas, né, que relatam os acontecimentos. Inclusive, no ano de 2028, esses relatórios se tornarão públicos. Pô, show de bola, cara. Show de bola. Quando completar 50 anos, ele se tornará público, de domínio público. Eu tava vendo os relatos, cara. São relatos realmente intrigantes, sabe? Eu estava acompanhando o documentário no History que aborda a Operação Prato, e lá tem o depoimento da médica, né, que acompanhou, que diagnosticou, né, tudo que estava acontecendo ali, acompanhou os sintomas de cada paciente, e que esses pacientes que ela recebia lá, alguns de distâncias consideráveis, sabe, 10 quilômetros de distância, apresentando os mesmos sintomas, que eram de uma possível queimadura aqui na... Possível não, era uma queimadura no lado esquerdo do tórax, e a maioria eram mulheres que foram vítimas dessa suposta luz que saía e irradiava do OVNI. Cara, são impressionantes. E qual a explicação fora da área do sobrenatural? Qual seria a explicação para isso? O que aconteceu, com certeza o Danilo deve ter ciência. Qual é a resposta oficial, né, para isso? Tem alguma resposta oficial? Se mobilizaram, o primeiro comar foi acionado e foi, digamos, averiguar a situação. Eles foram percorrer lá os campos e colocaram cabanas e tal para poder avistar. Cara, sim, foi documentado, foi fotografado. Os militares possuem todo o registro do que ocorreu lá. E, digamos, quando foi lançado a primeira entrevista sobre o capitão que coordenou a missão, a operação, Capitão Holanda, não é, Danilo? Perfeito. Ele, depois de dar essa entrevista, Rubens, ele se suicidou. Sério, cara? Sério. Sim, alguns dias depois. Teóricos de conspiração dizem que a morte assim, dele né? foi queima de arquivo, né? É sempre assim, né? A teoria da conspiração, né? Sempre alguém que vai revelar morre. Mas tem coisa aí, tu não. Sempre tem uma queima de arquivo, né? É pertinente falar, porque se a gente não falar, vai ter alguém que vai ouvir o podcast e vai falar: ah, mas ele se matou, foi queima de arquivo do governo. Não tem nada provado com isso. Então eu digo, teóricos de conspiração do plantão dizem que foi queima de arquivo. Exatamente. É bom de trazer esse lado racional, né, da coisa. Só que essa região aí do Maranhão, do Pará, ela tem muita base, né, militar, né? Sim. No caso, foi a maior mobilização. Não tinha militares lá. Tem Alcântara ali, né? Tem uns 50 Bs no Imperatriz do Maranhão e tal. Tem... Também não é só isso. Os militares tinham como obrigação investigar, porque até hoje o controle do espaço aéreo brasileiro é militar. Uhum. Sim. Os operadores e controladores de voos, radares são pertencentes à aeronáutica, então todo e qualquer... Não, porque o que as pessoas mais céticas falam, né, que geralmente essas coisas, esses avistamentos, né, de OVNI, eles acontecem muito próximo de bases militares, né?
Porque eles alegam que são o quê? São treinamentos militares, né? Secretos, né? Nesse caso, eu acho que não se aplica muito esse argumento. E outra coisa, cara, quase 1.000 pessoas foram atacadas. Cerca de 2.000 pessoas saíram de Colares, fugindo do que tinha acontecido. Caralho. Esse é relato de um pesquisador que analisou e tal a população e viu qual foi o estrago desses acontecimentos para o povo de Colares. Quem ficou, por exemplo, a médica que ficou, passou por tudo, atendendo e tal os casos, ela teve que pescar a própria comida porque não tinha mais pescador, cara. Inclusive, a mando do Capitão Holanda, né, o Sargento Flávio Costa, passou 2 meses lá em Colares, não só entrevistando as pessoas, mas ele também relatou aparições. Então, tanto que tem até um gráfico que eles fizeram com base no relatório do Sargento Costa. O nome é Resumo Sintético Cronológico de Relatos e Observações em 1977. Isso já foi publicado, isso? Esse relatório, sim, até porque ele já foi vazado. Essa parte do relatório preliminar, ele vazou porque as superpotências da época, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, exigiram do governo brasileiro cópias dos relatórios. Pode crer. Tanto que isso que tornou também a operação tão icônica, porque um acontecimento relativamente de objeto voador não identificado que acontece no interior da Amazônia desperta interesse das superpotências do mundo. O que o pessoal ligado à ufologia fala que existe uma espécie de... Não seria mais ou menos uma ONU relacionada a esses assuntos, né? Que o Brasil é obrigado a fornecer, né, dados, né? Tudo que acontece aqui, digamos, relacionado a OVNI, né? Ele tem que repassar para os Estados Unidos, né? Aí que fala, né? Naquele caso de Varginha, que desceu um monte de americano aqui no Brasil, né? Quando aconteceu... Sabe o que é mais revoltante, Rubens, dessa história? O Capitão Holanda reportou todas as informações que foram obtidas, falou que tinha provas, né? Tanto filmagens quanto também fotografias. E o seu superior do primeiro Comar resolveu abortar a operação de uma maneira completamente inexplicável, sabe? Inclusive, para efeito de curiosidade, para quem mora em Belém ou já veio em Belém, o comandante do primeiro Comar superior do Capitão Holanda na época se chamava Brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, o nome daquela avenida que passa ao lado do hangar. Exatamente. Curiosidade. E outra informação sobre esse acontecimento. Houve uma publicação de um livro chamado Vampiros Extraterrestres da Amazônia, onde o fotógrafo José Ribamar, ele confirma parte da história e ele fala o seguinte: deveria estar a uns 20 metros de altura e logo recolheu o feixe de luz, desaparecendo em segundos. É o que ele relata sobre o OVNI que ele presenciou em Colares. Olha aqui, rapidinho, resumo. Outra tabela do Comar de observações militares. São ao todo, aqui na tabela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só nessa tabela aqui tem 12. Só vou ler os 4 primeiros para vocês, para não estender muito.
22 de 10 de 1977, 20 horas e 15 minutos, cor amarelo avermelhada, forma indefinida, velocidade supersônica. 1º de novembro de 1977, 19 horas, indefinida, cor amarela âmbar, velocidade entre 800 km por hora e supersônica. 4 de 11 de 1977, indefinida, amarela avermelhada, velocidade variável. 5 de 11 de 1977, 2h15 da madrugada, forma circular, cor azulada, altitude acima da água, mais velocidade superior a 300 km por hora. Eita. Aí aqui ainda está dizendo detalhes mais técnicos, como tamanho aparente em centímetros, se estava realizando sobrevoo, se estava realizando manobra, distância aparente, mas isso aí... Danilo? Muito técnico, só para falar isso das observações militares. Sim, diga. Isso me lembrou muito os 20 OVNIs avistados ali na região do Rio de Janeiro, né? Não sei se tu ficou sabendo desse acontecimento. Se eu não me engano, foi envolvendo 3 estados: Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro, se eu não me engano, por ali. Sim, foi a noite oficial dos OVNIs, inclusive. Eu vou falar depois dela, por causa que tem um relatório que já foi disponibilizado da noite oficial dos OVNIs, porque como foi detectado pelo SINDACTA, o SINDACTA tem que prestar relatório para a ANAC. Uhum. Então ele tem um tempo de publicidade diferente. Por exemplo, como a Operação Prato foi uma operação sigilosa, conduzida só pelos militares, ela tem efeito de sigilo válido por 50 anos. No caso da Noite dos OVNIs, como ela envolveu o espaço aéreo civil, ela não tem que ser guardada sob sigilo do Estado durante 50 anos. O relatório deles, inclusive, fala das interceptações que ocorreram, porque esses 3 estados foram acionados 5 caças da FAB para fazer interceptação. Exatamente. Só explicando aqui pro pessoal, foram avistados, né, em torno de 20 OVNIs, 21, se eu não me engano exatamente, e os pilotos, né, foram acionados e presenciaram que a velocidade desses OVNIs era supersônica, né? Um piloto até experiente e habituado com a situação chegou a descrever que a velocidade desse OVNI era em torno de 15 mil km por hora. Porra! Tudo isso? Sim, tá aqui as tentativas de interceptação, eu anotei aqui. Opa, show de bola, cara, show de bola. Tenente Kleber Marinho, Tenente Armindo Viriato de Freitas. Armindo Viriato de Freitas, inclusive, ele desobedeceu a ordem do superior dele, porque aqui eles tinham dito para você manter as luzes de voo apagadas e manter velocidade subsônica até fazer contato com o objeto. Só que quando ele viu que o objeto estava com uma velocidade muito maior, ele rompeu, ele foi para Mach 1.05, que é 1.297 km por hora, mas o objeto acelerou ainda mais e desapareceu. Caramba. E ainda desapareceu numa trajetória ascendente, que intrigou ainda mais, porque a tecnologia da época, vocês sabem que os caças só adquiriram vetorização de impulso. Era os caças do Brasil, né? Exato. Era teco-teco ainda? Não, era um Como é que Mirage 3. Era um Barão Vermelho? Do Brasil? É. Era o Dick Vigarista. Os caras... Pegue o pombo agora. Né? É o Wright, né?
Wright 3, Mas né? assim, Dos irmãos Wright. assim, Rubens, presta atenção nesses relatos, cara. Esses relatos estão disponíveis aí para todo mundo. Eu vou levantar aqui para vocês uma questão que eu acho relevante. Qual seria o objetivo de esconder essas informações? Sendo que isso, sei lá, quem revelasse seria, talvez ganhasse o Nobel. Qual é o sentido de esconder isso para a humanidade, né? Essas informações. O que vocês acham a respeito? Qual seria o objetivo das autoridades, né? Assim, vamos fazendo uma análise bem cirúrgica a respeito disso. Na época desses dois casos que a gente está comentando aqui, ainda era o contexto da Guerra Fria. A Guerra Fria, tanto os americanos, os norte-americanos, quanto os soviéticos eram paranoicos. Então eles tinham muito mais medo que aquilo ali fosse uma tecnologia inimiga do que realmente fosse um contato extraterrestre. Eles eram muito céticos com relação a isso, de ser realmente um objeto extraterrestre, do que... eles eram muito mais céticos de ser uma arma inimiga do que ser um objeto extraterrestre. Então, por isso, o sigilo demasiado desses arquivos, porque eles admitindo que eles não tinham capacidade para determinar o que é aquilo, o outro lado poderia usar como propaganda, tipo assim, os soviéticos avistaram um negócio sobrevoando a Ucrânia e a Bielorrússia, mas eles não conseguiram detectar, tinha uma luz estranha, tinha um deslocamento hipersônico. Os americanos podiam reivindicar isso como arma, foi um avião novo que a gente lançou. A minha visão também é essa. Eu acho que esses avistamentos, eles são geralmente, pra minha opinião, né, eles são armas militares, tipo, ultra assim, modernas, só que elas, em termos de linha de produção, elas não são muito viáveis, sabe? Então eles meio que abandonam. Exatamente, eles são muito, muito top, assim, só que em termos de você criar uma linha de produção, talvez ele não seja viável, né, economicamente. Rubens. Não é que nem o F-22, né, que é tipo, viável economicamente, né? Entre aspas, né, que o programa dele quase faliu. Desculpa, amigos. Rubens. Opa, diga. Não, eu tô analisando aqui o que você tá falando, cara, e eu tava imaginando justamente a descrição dos militares que avistaram esses OVNIs que nós estávamos abordando. Cara, você me citou, você estava citando aí a questão de tecnologia avançada, né? Eu acho muito equivocado a gente, assim, bater um martelo e dizer que aquilo que foi avistado era uma arma militar hiper avançada, porque até hoje, cara, que eu tenha conhecimento, não existe uma aeronave que possa alcançar mais de 4.000 km/h. Danilo aí, que é especialista, poderia me corrigir, né? Mas assim, né? É claro que houve também uma questão emocional de quem relatou, exato, né, cara? Outro ponto. Segundo Até ponto. mesmo porque a aeronave, talvez que o piloto, né, brasileiro que tenha avistado, muito provavelmente os instrumentos dele de medição eram arcaicos, né, cara? Rubens, não foi só uma pessoa. Foram vários. Não, tô falando... Teve a interceptação, certo? Sim. Muito provavelmente os instrumentos lá do avião do Brasil deviam ser arcaicos, né, cara? Só mais um ponto que eu queria adicionar, que era a característica dos objetos. Eram objetos que um militar desenvolvedor, um engenheiro mecânico, cara, tipo assim, jamais pensaria... A gente pensa que é sobrenatural. Jamais pensaria em desenvolver, sabe? Porque se assemelham... Sim, vale... São exóticos, de iluminação completamente atípica, entendeu? Então são elementos que não estão no nosso convívio, sabe? Na nossa elaboração de equipamentos, etc. Aquilo é realmente atípico. Cara, não sei.
Sim, E sim. outra coisa, cara... Vale lembrar que Einstein falava que era impossível criar bomba atômica, né? Entretanto, os caras criaram. Sim, esse teu ponto aí da ciência, eu acho que Nós é relevante. Nós estamos falando do país que criou, das potências, né? União Soviética e Estados Unidos, as potências que criaram a bomba atômica, né, cara? Aham. Mas, cara, outro ponto é a questão dos especialistas em fluxo aéreo estarem impressionados, estarem, digamos, completamente vislumbrados com aquilo que eles estavam vendo, cara. Os caras são militares de anos de experiência, sabe, cara? E os caras nos relatos, eu tenho certeza que o Danilo já deve ter ouvido, né, Danilo? Abordam justamente a perplexidade que eles estavam em visualizar aquilo, cara. Eles descreviam, olha, a iluminação tal, da cor tal, olha o que ele está fazendo, ele está parado, olha o fluxo, olha a velocidade que ele se transporta. Inclusive, o cara do espaço aéreo lá, que os aviões estavam, digamos, sobrevoando, ele começou a se comunicar com um dos OVNIs, em que ele ligava as luzes e o OVNI ele se distanciava. E quando ele desligava as luzes, o OVNI se aproximava, sabe? Era uma comunicação. Então, eu acho que todos esses fatos a gente pode realmente começar a questionar outra coisa, além do fato de ser um aparato militar avançado, sabe, cara? Tá, mas na tua opinião, qual seria o motivo para esconder esses relatórios, essas informações? Qual o interesse por trás das autoridades? Cara, eu acredito que existe um interesse coletivo em evitar a histeria, né? Porque a população, ela é muito emocional. Se ela é emocional... Então é controle. Exato, tem essa ideia de controle, de querer subtrair informação para poder... nós somos o governo e vocês são os governados e vai ficar assim por um bom tempo, entende? Porque iria se criar cursos de ufologia, sabe? Em universidades e tal. O negócio ia se tornar muito mais profissional, entende? Do que... Porque iria mexer até com a fé das pessoas, né? Talvez. Oi? Iria mexer até com a fé das pessoas, exatamente, né? Cara. Ia mexer com a história, com a fé. Seria um evento... Já está sendo, né? Porque os Estados Unidos, a Marinha dos Estados Unidos já revelou algumas coisas. Então já está sendo um evento que vai provocar impactos, sabe? Já pensou, cara, se acaba o coronavírus, aí quando acabar o coronavírus já vem aquela espaçonave do Independence Day, tá ligado? A nave mãe, cara. A nave mãe, tá ligado? Eu vou enlouquecer, cara. Isso tudo em 2020 ainda. Março, abril, maio, junho, aí julho, agosto, setembro, invasão alienígena. A nave mãe, né, vindo assim. Cara. Caralho. Negócio lá de 3 pernas, do Guerra dos Mundos. Isso, Guerra dos Mundos, Sensacional esse Os filme. caras descendo assim, né? Sensacional esse filme. Aqueles seres humanoides, né? Escravizando a gente. Antes que eu perca o raciocínio, o Renan tava falando sobre a perplexidade dos militares quando avistaram aquilo. Realmente tornou uma mística muito grande, porque isso foi em 1977 78. Até 1997, o Harrier britânico era a única aeronave no mundo que tinha a capacidade de fazer manobras de decolagem, aterrissagem, subir e descer verticalmente. E mesmo assim, isso era limitado à velocidade de 278 km por hora. Se ele ultrapassasse os 278 km por hora, ele não poderia usar isso que a gente chama de empuxo vetorial. E como os objetos conseguiam fazer essas manobras verticais, horizontais, diagonais, em ângulos
de ataque muito atípicos e em velocidades claramente supersônicas, em alguns casos até hipersônica, isso contribuiu para a perplexidade. E mesmo o Rubens falando ali das superpotências, todos os protótipos soviéticos e americanos que tentaram realizar a experiência com velocidade hipersônica, eles se desintegraram no ar. Por causa que não tinha um composto na época que conseguisse, quando você atinge velocidades acima de 3.200 km por hora, a fuselagem de metal começa a superaquecer com atrito com a atmosfera. Então, mesmo empregando titânio, que é um material de alta resistência, não tinha como... quando você ia progredindo para determinadas velocidades, o atrito era inevitável e isso ia fazendo desintegrar aos poucos. Sabe por quê, Danilo? Ah. Faltava nióbio e grafeno, tá ok? Exatamente, cara. Olha, eu acho que eu tenho uma outra informação importante aqui para adicionar, que foi um caso que foi num período próximo, sabe, ao que aconteceu da Operação Prato aqui no Pará, que foi o caso de abdução em Pascagoula, no Mississippi, em 1973. Nesse caso, 2 homens do interior lá dos Estados Unidos, dessa pequena cidade de Pascagoula, estavam pescando, né, lá no rio Pascagoula, e eles foram abduzidos por 3 extraterrestres, segundo seus relatos, claro, né? Segundo eles, houve um disparo de uma forte luz azul, né, que o carregou, que o fez levitar e o levou para dentro do OVNI, no caso da declaração deles, né? É um disco voador, no caso. E eles foram feitos de cobaia para uma certa experiência lá. Depois disso, depois de passado esse evento, o Parker e o Rickson foram para o polígrafo. Eles foram para as delegacias, né? Eles estavam desesperados, eles estavam querendo relatar o que foi acontecido, eles não entenderam muito bem o que aconteceu, e eles passaram no polígrafo, e eles ainda tinham uma prova no corpo deles, que tinha uma perfuração, sabe, no braço dos dois, demonstrando realmente o que tinha ocorrido, né? A experiência batia realmente com o que eles estavam abordando. Em 83, o Rickson fez com que a história se tornasse um livro. E o Parker, que era o outro parceiro dele, não gostava de falar sobre. E foi abordar alguma coisa em 93 sobre, em entrevista. Então, esse é um caso conhecido, o caso da abdução em Pascagoula. No caso, teve 2 testemunhas que viram a luz azul do outro lado do rio. E essas pessoas serviram para, digamos, dar mais veracidade à informação, sendo que Maria e Jerry eram 2 pessoas que os irmãos, se eu não me engano, Rickson e Parker, não conheciam. E é o que dá, digamos assim, um ar de dúvida na história e realmente nos faz perguntar assim, o que aconteceu ali, né? E para vocês, o que pode ter acontecido aí? Quer falar, Danilo? Olha, eu acho que assim, tu avistar um OVNI já é um tema muito amplo, polêmico e controverso. A abdução multiplica isso por 1000. Exatamente. Eu li um exemplar da revista UFO, lá na casa do meu pai, na qual tinha um lavrador
lá daquela divisa, lá perto de onde aquele rio, que a barragem rompeu e o rio morreu lá, Rio Doce, lá daquela divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo, e o cara dizia abertamente que ele foi abduzido e que ele fez sexo com um alienígena dentro da nave. Caraca. Nossa. Caramba. Que uma criatura de 1,30 m, basicamente, com aspecto relativamente humanoide, pele azulada e cabelo num tom ferruginoso, se aproximou dele, ela veio nua e eles tiveram relações sexuais. Pela descrição, Cara, até olha cheguei aí. a pensar se ele transou com a mística do X-Men. Tem gente que tem atração até por um anão extraterrestre, cara. Tipo, 1,30 m, cara. 1,30 Caraca, m. velho. É um anão Ele extraterrestre, falou que né, o cara? ato durou entre 20 e 25 minutos. Caramba, bicho. Que depois ele teve febre e tal. E o que a criatura falava? Grubai Khan. Aí depois tinha um negócio lá que parecia uns aparelhos médicos. Aí tinha um negócio lá, uma luz vermelha que eles associaram a um laser que escaneava o corpo dele todo. E aí eles cortaram mechas do cabelo do cara pra guardar, tiraram amostras de saliva dele, de sangue. Sem dúvida foi a relação sexual mais exótica que ele já teve, né? Pois é. Uma ninfa de outro mundo, né, cara? Ou a mística, Nossa. cara. Os X-Men podem existir. Caraca, velho. Cara, eu acho que esses acontecimentos são, sei lá, algumas coisas talvez sejam verdades, assim, entendeu? Tipo, talvez eu tenha avistado alguma luz, sei lá, um farol de um carro. Daí, sei lá, eles vão encaixando, tá ligado? São acontecimentos reais que são conectados por mentiras, tá Mas ligado? é aquela coisa, quando se fala de OVNIs e isso vai puxando para extraterrestres e tal... E lembrando que o polígrafo não é 100%, né? Exatamente. Sim, sim. Inclusive, o Mossad tem técnicas para você burlar o polígrafo. Uhum, exatamente. Mas eu acho pouco provável que dois caipiras da cidade de Pascagoula conheciam os mecanismos para burlar um polígrafo e, digamos, criar tal história, né, cara? Eu acho assim que é tanta mentira que se torna absurdo, sabe? Eu acredito que alguma coisa ocorreu, sabe? Pois é, isso que eu falei, tipo, são acontecimentos reais, assim, tipo, locais, reais, tá ligado? Mas eles são conectados com mentira, sabe? Aí dá a impressão que é verdade, sabe? Que nem o caso de Varginha, tipo, vários acontecimentos que realmente aconteceram, né? Como a chuva de granizo e tal. Aí tem toda a questão as pessoas vão inventando, vão criando algo no imaginário delas, sabe? Vão interligando aqueles acontecimentos pra que aquilo gere uma história interessante na cabeça delas, sabe? Eu acho que tem muito isso, cara. O ser humano é muito imaginativo, né, cara? Pois é. E aí aquela coisa, o ceticismo, cara. Porque a gente falar de OVNI já é uma coisa que tem um debate entre os que acreditam, os que não acham nada e os céticos. Agora, tu falar de abdução, o ceticismo é muito maior, cara. Por exemplo, a minha visão pessoal da coisa, eu acredito em objetos voadores não identificados, assim, que na definição que eles apresentam, uma coisa que a gente não é capaz de identificar olho nu. Agora, pode ser um protótipo, pode ser um negócio extraterrestre. Eu basicamente acho que, devido ao tamanho do universo, é muito improvável que não haja outras formas de vida, mas até então a gente não conhece nenhuma. Então, eu não vou dar margem para alimentar teorias mais malucas, tipo, os alienígenas construíram as pirâmides de Gizé. Uhum. Eles construíram o círculo de Stonehenge. Eles botaram as estátuas lá na Ilha de Páscoa.
Inclusive teve uma série, acho que foi na Discovery Channel, que mostrava como cada dessas obras, desses monumentos foram construídos, né? Era possível fazer na época. Sim, sim. Engenharia do passado, se eu não me engano, o nome do... Isso. Inclusive, aquelas pedras lá da Ilha de Páscoa, eles mostraram, é curioso, eles amarravam, né, a cabeça da estátua, né, e como a estátua tinha uma base meio ondulada, assim, eles ficavam como se fosse, tipo, 10 de um lado e 10 do outro. Eles iam, cada um puxando de um lado, e a estátua ia andando. Eu acho que esse fato aí realmente não tem o que discutir. Eu realmente não acredito nesses astronautas do passado. Eu sou bem cético quanto a isso. Mas, assim, é como o Danilo falou, né? Tem essa questão da gente não ter nenhuma comprovação que existe vida lá fora. Então, a gente não pode bater o martelo, né? E afirmar. Até porque a gente não tem... Eu também acho muito improvável. A gente não tem ciência nem de vida fossilizada, né? Se pelo menos tivesse uma comprovação de vida fossilizada, né, mortos e tal, amostra óssea, né, de vida extraterrestre, eu acho que realmente seria evidente que as chances, né, de existirem vida lá fora seriam muito maiores. Mas como a gente não tem comprovação histórica e nem atual, né, desses seres, comprovação assim realmente documental, né? Eu acho que só tem vida na Terra, cara. Oi? Eu acho muito provável. Eu acho que só tem a vida assim evoluída na Terra, cara. Vida assim complexa. É um debate muito amplo, né, cara? Mas é que tá. Por que só há vida complexa na Terra? Por que a não informação só gerou informação na Terra? E dentro do sistema solar, somente a Terra está dentro da zona habitável. Não, mas... Exatamente. Por que a não informação só gerou informação na Terra? Como é que a não informação só gerou informação? Por que a não complexidade só gerou complexidade na Terra? Por que não há complexidade em Marte, em Saturno... Sendo que eles são tão antigos quanto o que tu tá te expressando com relação à complexidade? O que é vida? O que é a vida? O que é o DNA? Informação. Eles são diretrizes. Sim. Ou seja, a não complexidade gerou isso. A não informação gerou informação. Por que isso só aconteceu na Terra? Eu acho que tudo depende de várias variáveis. E essas variáveis, com o universo cada vez mais comprovado que ele tem proporções infinitas praticamente, as chances desses padrões ocorrerem em outros sistemas solares bem distantes, eu acho que é relativamente grande, não é? Tu não acha? Mas até agora não acharam nada, né? Sim, claro. Sendo que o telescópio Hubble consegue fotografar, tipo, nebulosas, tá ligado? Tipo... Não, mas ele tem dificuldade ele tem dificuldade de relatar tudo o que acontece em Andrômeda, por exemplo, que é uma das galáxias mais próximas daqui. Como é que tu acha, cara, se existisse vida eles também não estão procurando, cara? Mas é aquela coisa, eles podem estar procurando, mas o que te garante que eles têm tecnologia avançada para chegar até aqui? Não, a estrela mais próxima do Sol é próxima a Centauro. E é 4,2 anos-luz para chegar lá. Anos-luz. A gente não tem nenhuma coisa que chegue nem próximo à velocidade da luz. Que permita a gente fazer uma viagem espacial decente. Estamos realmente muito atrás do campo tecnológico. Muito Cara, atrás. Tipo, que a gente conseguiu e isso ainda tem gente que é teórico de conspiração até hoje, não acredita que o homem foi à Lua. Exatamente. Mas a gente não conseguiu ultrapassar. Tudo bem, a gente pousou um robô lá em Marte que acorda todo dia com a música da Bossa Nova lá. Puta que pariu. Não, Martinho da Vila. Não, é Bete Carvalho. Bete Carvalho, tá certo. Tudo bem, uma coisinha conseguiu. É tão bonitinha do pai, né? Uma coisa assim. Pois é, cara.
Aí, Puta tipo, que pariu. conseguiu um robô carioca em Marte? Conseguiu, cara, mas tipo, se tu for parar pra analisar, o nosso próprio sistema é muito inexplorado pela gente. Tipo, a gente não conseguiu ainda ultrapassar o sistema interior. A gente conseguiu pousar um robô em Marte, conseguiu pousar sonda na Lua, teve uma sonda que pousou em Vênus, outra que sobrevoou Mercúrio, mas nunca ninguém pousou uma sonda numa lua de Urano, numa lua de Netuno, nunca ninguém pousou uma sonda em Júpiter, né? Plutão, nunca ninguém pousou lá naquela lua Europa de Júpiter, que dizem que deve ter água lá embaixo. Tem água, né? Descobriu que tem água, agora querem saber se tem vida lá, e aí entra a própria coisa que o Rubens falou. Vida é uma coisa, vida inteligente é outra. Exatamente. Uma ameba é uma pode ser forma que- de vida, um protozoário, ela pode tem ver, né? DNA, ela se reproduz. Agora ter, tipo, uns... Que garante que um humanoide, dia a sabe? gente não vai achar uma ameba lá em Marte? E meus Uma amigos, bactéria. eu vou ter que dar uma de mediador aqui, vou ter que cortar o barato, viu? Vamos acabar Tá. a discussão do nosso Bora em campo frente da realidade, né? E vamos adentrar agora ao campo da ficção, né? Que, Sim, digamos, Sim. a ufologia é muito rica, né? No âmbito cinematográfico, inclusive no âmbito musical também, a gente vai abordar depois. Mas vamos primeiro Cara, abordar só fazer o cinema. só fazer um comentário aqui. Sim, fique à vontade, amigo. Um dia eu vi de novo Independence Day. Cara, que filme ruim, hein, bicho? Que isso, cara? Eu tenho É muito ressalvas. Não que isso, cara. teve uma continuação que eu ainda não tive coragem de assistir. Não, tem coisas que é o seguinte, você não pode rever coisas que você viu na infância. Isso, Cara, isso- exatamente isso, cara. Quebra toda a magia, né, cara? Exato, cara. Porque, cara, eu achava esse filme, assim, genial, cara. Na minha infância, na sessão da tarde, né? Will Pra- Smith lá e tal. Sim, pra Cara, vocês. Qual o melhor filme de ufologia? Cara, pra mim é Sinais, cara. Cara, pra mim também. Com o bicho. Mel Gibson. Que filme, cara. Que filme, hein, cara? Nossa. Você sabia que o Maravilhoso. diretor é o mesmo diretor de Fragmentado e Corpo Fechado? É sério? É o indiano, Night Shyamalan. Cara, eu jurava que o diretor era o Mel Gibson, cara. E ele participa do filme. Ele é o cara que atropela. Que atropela. Não, sim. Ele é protagonista, mas eu pensei que ele fosse produtor, algo do tipo. Não, ele é diretor do filme. Não, eu pensei que o Mel Gibson era o diretor. Ah, não. O Night Shyamalan. Inclusive, quem participa também no filme é o Joaquin Phoenix. Isso. Cara, esse filme é muito bom, cara. Olha, Filmaço. filmes que falam especificamente de vida extraterrestre, Sinais é bom, Guerra dos Mundos é bom, inclusive as duas versões. Se tu quiser uma pegada mais comédia, Marte Ataca, velho. Também curto. sim. Também curto. É Filmaço. engraçado, pô. Com o Aqueles Christopher ET Lloyd. cabeçudo lá com uma caveira. Uma mistura É de com Christopher cabeça de Lloyd? ET com caveira assim, com aquelas pistolas laser lá atirando na gente. Muito anos 90 esse filme. Tem aquela série também que passava na TNT que fez muito sucesso, Battlestar Galactica. Teve aquela outra da Fox, não sei se vocês lembram, que eu cheguei a assistir, Stargate. Ah, Stargate, sim. Inclusive Stargate envelheceu bem, cara. Caras, eu sou da época de uma série que passava na Band chamada Taken. Taken também. Vocês chegaram a ver, cara? Que era do Steven Cheguei, o Spielberg, debut inclusive. da Dakota Fanning. Primeiro Exato. papel dela, inclusive até hoje eu acho que ela é um ET por causa daquela obra. Cara, que obra interessante, né? Intrigante. Não sei se o Rubens acompanhou. Não vi essa série. Cara, conheço. era genial. Fez parte assim, da minha pré-adolescência, assim, no aspecto de UFOs. Outra coisa aqui,
o Independence Day é de 96, cara. Então é um filme com uma tecnologia não tão evoluída, mas assim, é legal, cara. Não é questão técnica do filme. Não é questão de efeitos, tá ligado? Os efeitos são ótimos, né? Não, é edição. Não sei, é um enredo, sabe? Tipo. Sim. Não faz sentido, cara. Não, tipo assim, o cara tá assim, né? Aí, fazendo alguma ação, aí corta ele, aí o cara tá em outro lugar já, aí corta pro Pentágono, aí corta pensando o quê? Tipo, Sim, nossa, é meio pastelão anos 90, né? É muito ruim, isso é típico dos anos 90, né? Esse filme mal picotado, né? Inclusive, aí eu o cara, recomendo, o presidente. a gente tem que fazer isso de assistir a continuação de 2016. Esperaram 20 anos pra fazer a continuação do filme. Exatamente. Não, pois é, aí corta, aí parece o presidente dos Estados Unidos, e aí, gente, hoje é o novo dia da independência, sei lá o quê. Aí ele entra no caça, né? Eu também sou piloto. É muito americano, né, o filme? É muito americano. Tóxico, cara. Tu tem que ter pelo menos uma identificação mínima, né, com a cultura americana pra te entender esse filme. Ai, cara, o Bill Pullman que me desculpe, mas o erro desse filme foi não ser o Harrison Ford presidente. Em todos os filmes, o presidente devia ser o Harrison Ford. E ele devia repetir aquela fala que ele falou no Força Aérea 1. Eu sou o presidente dos Estados Unidos. Cara, é muito tosco, cara. Pode crer. Tem um outro filme aqui que é meio cult, assim, pra galera que acompanha o podcast, que é uma galera mais... se for uma galera mais intelectual e tal, tem um filme Os Invasores de Corpos, de 78, que eu já cheguei a acompanhar, um filme bacana. Tô ligado. É um filme bacana. Alien também é muito bom, cara. Alien. Isso. O primeiro, Pode muito crer. bom, cara. O Predador primeiro também é excelente. Pode crer, cara. Cara, o Predador, o primeiro com o Schwarzenegger, cara, aquele filme é brutal, velho. Eu curto também, cara. Eu também curto. Até hoje, cara, tu assiste aquele filme e tu fica Sim. com medo, cara. Pode crer. Tem um filme também que é muito interessante, que foi inclusive um dos primeiros trabalhos da Mila Jovovich, né? Que é A Experiência. Ah, sim, a experiência, pode crer. Eu acho esse filme muito Pode interessante também. Sim. Inclusive eu revi um tempo desse. Não é um filme tão ruim revendo nos dias de hoje, sabe? É um dos raros filmes dos anos 90. O original, porque as continuações tu assiste, pelo amor de Deus. Sim, outro filme eu de... me refiro ao outro original filme. mesmo. Vocês viram o Quinto Elemento? Sim. Cara, eu acho que era esse filme que eu queria dizer. Era esse mesmo. É esse a Mila Jovovich? Esse aí. Isso. É, o Quinto esse, Elemento. né? É o Quinto Elemento. Não, mas a experiência é muito boa também, cara. A experiência é outro. Isso. Mas é bom também a experiência. Olha, Rubens, eu começo a achar que tu tá te identificando Não, com a mas história do cara lá do Espírito Santo. Eu acho que a experiência é muito bom. A experiência é a história de uma alienígena que tem o instinto de acasalamento lá, de perpetuação da espécie. Ela acasala com os humanos pra gerar os ovos lá. Bizarro, né, Será, cara? Será que é por causa disso mesmo? Tem uma outra coisa importante pra gente abordar, que são as músicas, né, cara? Vocês são ligados em alguma música que envolva, assim, esse assunto? Cara, Sertanejo? música nem tanto. Eu já vi uns e outros relatos, principalmente daquelas bandas nórdicas, né, que gostam de abordar essas coisas. Uhum. Eu também não conheço, o Renan que deve conhecer. Cara, Megadeth Eu até tava... é verdade, H18, né? Much too strong, computer banks to rule the world. Instruments to set the stars, possibly I've seen too much. Pode crer. Hangar 18, Hangar 18, né? Pode crer, É um exatamente. puta som. E é muito curioso, cara, que a história dessa música não tem nada a ver com Mustaine, sabe? O cara que era baterista, ligado em UFOs era o baterista. Inclusive... Nick Menza. Isso, Nick Menza.
Cara, é muito Pô, mas, interessante. mas o Nick Menza era muito maluco, cara. Ele era maluco. Mas assim, O a Nick ideia Menza é inicial muito da louco. música era fazer uma música futurística, sabe? Aí o Mustaine tava olhando os aviões, assim, sabe? Ele olhou a lateral do avião, cara. E ele viu que o nome da lateral do avião tava N2RHQ, uma coisa assim. Aí ele falou, esse nome é legal, esse nome é realmente futurístico. Aí o Nick Menza chegou com essa ideia e ele veio com uma viagem. O Mustaine falou que foi a última vez que ele falou sério de alguma coisa com o Nick Menza. O Nick Menza chegou pra ele e falou: Ei, Mustaine, eu acredito que Jesus era um ET, era um extraterrestre. Cara, o Mustaine ficou altamente furioso com essa declaração, sabe? Porque ele sempre foi muito ferrenho, né? Cristão e tal. E ele ficou revoltado com aquilo e falou que foi a última vez que ele falou sério de alguma coisa com o Nick Menza. E isso contribuiu para a história da música e Nick tal. Menza era muito maluco. Cara, outra música que é um clássico é Starman, né, do David Bowie. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman. Que pra mim é o melhor disco do David Bowie, que é The Rise and Fall of Ziggy Stardust. É um disco sensacional, que aborda a história do ET Zig, né? Que convive com os humanos, ele fala sobre os sentimentos dele, sobre ele próprio e como ele vê a vida terrena, né, e tal, com a sua cosmovisão. Que essa aí que teve uma versão brasileira do Nenhum de Nós, né? Isso, Astronauta de Mármore, né? Astronauta de Mármore. Grande clássico dos botecos, né? Só interrompendo a trajetória musical de vocês aqui, que realmente eu não manjo tanto de músicas que falam sobre temática ufóloga ou alienígena, mas de cinema a gente esqueceu de fazer uma referência monstruosa, cara. Diga. Godzilla. Porra, sim. pode crer. Pode crer. Godzilla, apesar dele ser temido como um monstro, na verdade a essência do Godzilla, pelo menos na história japonesa e nas últimas duas adaptações para o cinema, é que na verdade ele é o protetor da Terra, né? Contra as criaturas isso. alienígenas lá, tal. Cara, Ele é tipo uma ordem natural, né? Ele é como se fosse uma ordem, né? Uma Sim, ordem natural, não um sim. equilíbrio, né? É pra causar o equilíbrio. Causar um temos que equilíbrio, né? recomendar, né? Godzilla, pra quem não viu. E outra coisa, cara, eu me lembrei aqui de um amigo nosso que é muito fã disso. E a gente esqueceu aqui de citar Dragon Ball Z, cara. Dragon Ball Ah, Z. é verdade. Sim, sim, com certeza. Verdade, Dragon Ball Z. Sim. Pode crer, verdade. Eu acho que seria o universo mais rico, né? O universo mais rico em desenhos animados ou filmes que a gente tem, né? Não vamos ficção. entrar no Dragon Ball que vai gerar polêmica aqui, né? Não se acane. O próprio não se acane com super-herói polêmica. que é tido como, pelo menos lá nos Estados Unidos, ele é o mais popular, Superman. Isso. Ah, é verdade, Superman também. Todo o universo, né, do Marvel, da DC é relacionado a extraterrestre, né? Você percebeu, né? Tem. Uhum. Antes da gente terminar, eu queria aqui também indicar mais uma música, que é It Came Out of the Sky, do Creedence. Hollywood rushed out an epic film. Running the popular said it was a communist plot. Que é um som country rock, sabe, que é bacana, que conta a história de um OVNI, né, que caiu do céu e que deixa a população meio em frenesi e tal. Aí o Vaticano se mete, o governo tenta tomar posse do objeto também. E é uma música bem bacana do Creedence, é um clássico do Creedence. It Came Out of the Sky. Ah, inclusive o Vaticano, ele tem um setor, né, pra OVNI, né? Sabiam disso? Vocês sabiam disso? Não, cara. Não, é mesmo? sabia, Sim. não. É. Sim, ele tem. E é oficial isso. Pode crer, cara. Ele tem um departamento só pra estudar isso. Sim, vamos finalizar aqui, porque senão o podcast vai ficar
gigantesco, vai ficar maior que o nosso último, que já foi estrondoso. Gostaria de agradecer a participação do nosso amigo aí, Danilo Noronha. Exatamente, agradecer ao Danilo, né? Agradecer todo mundo. Queria pedir, né, encarecidamente para vocês curtirem o canal, né? Aquele procedimento básico, né, de sempre. Deixar um comentário aí, né, se puder também. Exato, se inscrever, né? Se inscrever no canal e é isso, vamos seguir em frente, né? Vamos ver qual vai ser o nosso próximo assunto. O que é que tu acha, Renan? Podem mandar sugestão, né? O pessoal aí, se tiver algum assunto em mente, podem mandar sugestão. Inclusive, eu queria agradecer o convite. Foi um prazer participar do podcast aqui com vocês. E é isso. Muito obrigado. Um abraço aí e pra agora vocês. o nosso convidado especial vai deixar uma mensagem. Pra encerrar. Peraí que ele tá vindo. Ele tá vindo. Eita. Eu queria deixar uma mensagem. Apenas que busquem o conhecimento. E com essa nos despedimos. Grande abraço, pessoal. Falou, pessoal. Abraço.